Será que eu tô preparada pra isso? Tô aqui após 10 meses do meu parto pra tentar fazer o meu relato de parto. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu prometo que eu vou tentar fazer o meu relato de parto pra vocês. Demorei 10 meses pra conseguir, na verdade eu ainda não sei se eu vou conseguir, mas eu demorei 10 meses pra poder falar, né, assim, publicamente sobre o meu relato de parto. Porque a verdade é que quando a mulher engravida, eu acredito que isso aconteça com todas as mulheres. A gente idealiza muitas coisas, a gente sonha com muitas coisas, a gente fica vendo muita coisa na internet, muito vídeo, muito relato de parto. E a gente vê partos assim maravilhosos que, nossa, é um sonho. É o sonho de toda mulher grávida. E a gente acaba se esquecendo que cada parto é único. A gente acaba se esquecendo que nós não somos iguais. E tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. A gente se esquece que o mundo ideal não é o mundo real. E tá tudo bem. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo. Eu idealizei muita coisa pro meu parto, eu sonhei muita coisa pro meu parto que não aconteceu. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre isso, sobre o meu relato de parto. Vou tentar fazer isso sem chorar, prometo. Então vamos lá. Eu estava com 39 semanas e 5 dias. 5 dias. Ou 4, não me lembro bem. Era isso. Foi no domingo à noite. Eu tava bem, e no domingo à noite, na verdade, do domingo pra segunda, lá por volta da meia-noite, 11h30, eu comecei a ter umas dores. E eu já sabia que ela ia chegar. E eu comecei a ter umas dores, e a primeira gestação, sabe, que a gente fica ansiosa e não consegue aguentar por muito tempo em casa, como é o recomendado. Não por muito tempo, mas um tempo suficiente pra gente não ter que chegar lá no hospital e ficar, sabe, toda aquela enrolação no hospital. Enfim, primeira gestação, não consegui esperar muito tempo. Também eu tava com um pouquinho de medo, na verdade, do que poderia acontecer. Eu tava com um pouquinho de medo das dores, enfim. Mesmo assim, as dores começaram por volta de 11h30 da noite. E eu cheguei no hospital, já era 2h20 da manhã, mais ou menos. Então tá ok, eu aguentei ainda um tempo em casa. Cheguei no hospital, fiz todo o procedimento que tinha que fazer, passei na triagem, fui atendida, fui examinada, fiquei um tempinho lá na triagem e depois eles me mandaram já pro quarto porque ela iria nascer. Só que nessa dela iria nascer, eu fiz toda a minha preparação, guardei minhas coisas, troquei a roupa, aquela coisa toda pra gente poder ter o parto normal. Eu comecei a sentir muitas dores, muita dor, muita contração. Tomei a epidural, não aguentei ficar sem a anestesia. Eu achei, sinceramente, antes desse dia, eu achava sinceramente que eu ia aguentar. Mas olha, gente, é muita dor e, não sei, na hora, né, a gente fica nervosa e tanta coisa parece que acontece. Mas enfim, as dores começaram a ficar muito intensas, pedi a epidural e tá aí, tudo bem. Nesse intervalo de eu entrar no hospital até ela nascer, foram apenas 20 horas. Ou seja, eu fiquei 20 horas em trabalho de parto, sentindo dores, de certa maneira fazendo força. Eu estava lá me doando completamente. Até então, a médica que estava me atendendo e as enfermeiras que passavam por lá, era uma médica muito atenciosa,
Ela ia lá, ela conversava comigo, ela via em que altura que tava o bebê. Ela falava, olha, já tô vendo tal coisa. E, enfim, tava sendo até tranquilo. Se eu tirasse a parte da dor, tava sendo tranquilo, tava sendo um ambiente calmo. Se eu quisesse, eu podia ir pro chuveiro, eu podia ficar na bola. Um ambiente que só tava eu, meu marido e essa médica. Eventualmente vinha alguma enfermeira pra ver se tava tudo bem. Então, tava sendo um sonho até então. E, como eu falei, fiquei lá 20 horas em trabalho de parto. E ansiosa, né? Já pra bebê nascer. Já cansada, muito cansada. Porque pensa, a gente ficar 20 horas fazendo um esforço e passando dor, passando muita dor. Então, estava lá eu, mas ainda assim com esperança de que ela nascesse parto normal. Até porque a médica que estava lá comigo estava me dando essa esperança e ela estava me tranquilizando muito, ela estava sendo muito calma, muito paciente mesmo e realmente estava um sonho, tudo que eu queria, né? Aí, de repente, eu não sei se foi troca de plantão, eu não sei se foi a médica chefe que chegou na hora, mas de repente, depois dessas 20 horas, chegou uma médica na sala que, inclusive, foi uma médica que eu tive a minha última consulta de pré-natal. E nessa última consulta de pré-natal, eu já não tinha gostado muito dessa médica. Sabe quando uma pessoa não te dá atenção devida? Gente, é uma mulher grávida. Eu acredito que a mulher grávida, na verdade, todo mundo que passa pelo hospital, né? Mas em especial a mulher grávida, ela precisa ser bem atendida. E nessa última consulta que eu tive com essa médica, eu senti que eu não fui muito bem atendida. Primeiro que eu cheguei no consultório e a médica atendeu o telefone e ficou um tempo, sabe, conversando no telefone antes de me atender. E eu fiquei lá, assim, olhando pra cara dela, tipo... Só aí já foi, pra mim, já foi o fim. Mas tive que ficar na consulta, né? Então, fiquei lá aguardando ela me atender. Ela me atendeu de um jeito assim que eu não gostei muito, já logo falou sobre induzir parto, enfim, coisas que eu não queria fazer. Mas, enfim, conversei com ela, falei o que eu pretendia e tudo bem. Aí, voltando lá pro dia do parto, de repente na sala chegou essa médica. Parece que foi uma coisa assim, parece que realmente me bloqueou por inteira a hora que eu olhei aquela médica. E como se não bastasse, veio ela e uma tropa inteira junto de enfermeiras. Parecia, eu não sei se agora é porque eu tava, né, já no mundo delirante, mas parecia que tinha umas 15 enfermeiras naquela sala. E foi uma coisa assim, completamente do nada. Ela entrou já com as enfermeiras e aquela muvuca, sabe, aquele movimento todo. E eu comecei a olhar, assim, do silêncio que tava, da calmaria que tava, de repente o negócio virou um mercado de peixe. E eu fiquei um pouco nervosa. E veio a médica pra tentar, né, terminar o parto. Aí já veio aquelas enfermeiras colocando, sim, a mão na minha barriga e empurrando a minha barriga. E realmente parece, hoje eu consigo perceber que parecia que, assim, eu não conseguia falar nada naquele momento, mas eu ouvia tudo e eu não conseguia abrir os olhos. Assim, depois que começaram os procedimentos em mim, eu não conseguia mais abrir os olhos, mas eu ouvia tudo, sabe? Parecia que eu via com os olhos fechados. E... Aí vieram, a médica, né, ficou lá na minha frente e as enfermeiras, assim, do lado. Teve uma enfermeira que ela começou a apertar a minha barriga, fazer aquela manobra, sabe, pra apertar a minha barriga. Era uma coisa que eu não queria. Primeiro, eu preciso dizer, na verdade, que eu levei o meu plano de parto, mas em momento algum eles deram importância, sabe, pro meu plano de parto. Mas até aí tudo bem, porque como eu falei, a primeira médica que tava lá comigo, ela tava
parecia que ela já tinha, sabe, decorado o meu plano de parto. Então, pra mim tava tudo bem. Eu achei que ia ser aquela médica que ia me atender até o fim e tava ótimo. Mas aí chegou essa médica, essas enfermeiras, e a médica quis fazer o procedimento de sugar o bebê com a ventosa. Era uma coisa também que eu não queria fazer, mas como eu falei, na hora eu não conseguia mais tomar decisão, eu não conseguia mais fazer nada. E eu lembro que o meu marido perguntava pra mim, amor, você quer fazer? Se você não quiser, você não vai fazer, você não precisa. Só que na hora eu já tava tão cansada que eu só queria que ela nascesse. Aí eu meio que aceitei, sabe? Falei, não, tudo bem. Só que eu aceitei já me arrependendo. Então, a primeira sucção que a médica tentou fazer, eu já não conseguia mais fazer a força de expulsão, porque mesmo assim a gente ainda tem que fazer a força para expulsão. Eu já não conseguia mais fazer a força e eu só conseguia chorar. Eu só chorava e teve uma hora que eu até comecei a gritar, coisa que eu ainda não tinha feito e eu não queria fazer. E eu não conseguia mais fazer a força para expulsar e a médica tentou puxar acho que umas 2 ou 3 vezes ela. E nesse momento eu ouvia, sabe? Não sei se era a médica ou se eram as enfermeiras, mas eu ouvia as vozes no fundo. Ai, não grita, faz força, você não fez o curso de parto, não é assim que faz a força direito. E teve até uma hora que meu marido, ele interviu, ele falou, doutora, se ela não quer mais, então para, não, sabe, não continua, vamos fazer de outra maneira. Até que ela parou, aí ela olhou pra minha cara, ela falou, tá bom então, o bebê não vai nascer pela portinha, a gente vai ter que abrir a janelinha. Aí nisso, eles me levaram pra sala de cesariana. Eles me levaram pra sala pra fazer a cesariana. E eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu dormi durante a minha cesariana. Sabe quando a gente fica lutando contra o sono? Mas foi um sono assim que eu nunca senti na minha vida. Então eu ficava lutando, porque eu sabia que eu precisava estar acordada naquele momento. Então eu ficava lutando mesmo, sabe? Eu ficava assim, acordava. Então eu tava muito cansada. Só que eu cochilei em alguns momentos na minha cesariana. E eu lembro que na hora que tiraram ela de dentro de mim, o meu marido me chamou e eu abri o olho, ou seja, eu tava cochilando naquele momento. Porque eu tava realmente muito cansada. E nesse momento que tiraram ela de mim, ela nasceu às 22h39 da noite. Eu olhei pra aquela menina e eu fiquei... Eu olhei pra aquela menina e eu fiquei apaixonada por ela, é claro. Só que... por algum tempo ainda depois do meu parto, eu tive a raiva daquela médica. Na minha cabeça... eu ia conseguir sim ter um parto normal. Só que, sabe, médico, eu entendo. O médico, ele tá lá fazendo aquilo e pra ele aquilo é normal. Ele faz aquilo todo dia, praticamente, na vida dele. Por tantos anos. Então, pro médico é mais um parto, na verdade. Pro médico é mais um bebê que tá nascendo. Mas pra gente, no meu caso, era a minha primeira filha. Era o meu primeiro parto. Então, eu queria sim que tivesse sido diferente. E por algum tempo eu fiquei com raiva daquela médica. Porque eu acho, na verdade, até hoje, que se ela tivesse tido menos pressa, talvez, eu teria conseguido ter o parto normal, que era o que eu queria. As enfermeiras tivessem menos pressa, eu não precisaria ter passado por essa violência obstétrica, que sim, eu passei por essa violência obstétrica. Então, eu fico pensando nisso, sabe? Eu entendo, como eu falei, pro médico é mais um parto, é mais um dia normal de trabalho dele. Mas é uma vida, gente, que tá nascendo. Então,
até um apelo aos médicos. Enfim. E depois eu conversei com meu marido e ele falou: olha, amor, eu sei que é difícil, mas agora já passou. E, de certa forma, foi ela que ajudou a trazer a nossa filha. Realmente. Ela fez o meu parto cesariana, correu tudo bem na cesariana, tanto na hora como no pós. Eu praticamente não tenho marca de cesariana. Foi uma coisa assim muito bem feita mesmo. E hoje em dia eu posso reconhecer que, eu agradeço essa médica por ela ter ajudado, mesmo que fosse de uma maneira que eu não queria. Enfim. Esse foi o meu relato de parto pra vocês. E o que eu queria deixar, na verdade, com isso é que as coisas acontecem como elas precisam acontecer. A gente precisa sempre lembrar que o mundo ideal é diferente do mundo real. A gente vive no mundo real. Eu tive meu parto num hospital público. Não foi um hospital particular. E mesmo assim, eu já ouvi muitos relatos de hospitais particulares que, as mulheres também sofriam violência obstétrica, que o parto não foi do jeito que elas queriam, não foi do jeito que elas tinham sonhado. Claro que acontece também com muitas mulheres de dar certinho no que planejou, mesmo que seja hospital particular ou hospital público. Enfim, é como eu tô falando aqui, gente. As coisas acontecem como elas precisam acontecer. Então, a minha filha nasceu de parto cesariana porque, no fim das contas, ela precisava nascer de parto cesariana. Quem sabe, se ela tivesse nascido parto normal, não teria dado, de repente alguma complicação, enfim, não sei o que pode ter acontecido. E ela acordou. Eu queria lembrá-las de que, independente de como for o seu parto, o pós é o que interessa, é ter a sua filha, o seu filho nos seus braços, e daí em diante é vocês e Deus, e vai dar tudo certo. Independente de como for o seu parto, vai dar tudo certo. Queria deixar esse lembrete aqui pra vocês e contar o meu relato de parto, como foi. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários, se você já é mãe, como foi, se você quiser, pra gente poder conversar como foi o seu parto, se deu tudo certo, se aconteceu alguma coisa que você não queria. Enfim, vamos conversando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau!